Imagina um deserto enorme na Califórnia, daqueles que parecem não ter fim, e no meio dele uma estátua sombria, toda retorcida, com chifres que parecem sair de um filme de terror. E essa imagem é o tipo de símbolo que mexe com o imaginário coletivo. E quando isso acontece, a internet vira campo fértil para especulação. Aí virou uma loucura. Alguns viram traços de deuses híbridos, outros acharam parecido com ídolos pagãos retratados em filmes antigos. Então, a cada print que circulava na internet surgia uma nova interpretação. E essa curiosidade misturada com medo fez a história se espalhar ainda mais rápido. E quanto mais o pessoal tentava decifrar o que era essa figura estranha, demoníaca, mais confuso tudo parecia. Era como se ninguém tivesse uma explicação óbvia para trazer. É por isso que eu vou falar sobre isso neste vídeo. Você precisa tomar muito cuidado com os vídeos sensacionalistas da internet. É por isso que nós vamos falar sobre o que aconteceu realmente com essa estatueta e quem fez esse tipo de imagem demoníaca. Depois que foi colocado aquela estátua estranha, que parecia uma imagem satânica sobre o inferno e por aí vai, muita gente começou a pesquisar na internet o que realmente seria. E muitos especialistas, principalmente em jogos, começaram a desconfiar sobre aquela imagem estranha no deserto da Califórnia. E uma descoberta chamou a atenção. A figura era muito parecida com uma criatura do universo Divinity, que era na verdade um jogo chamado Original Sin. A semelhança não era pouca, era muito idêntica na verdade. E essa descoberta reduziu boa parte do mistério que estava na internet, porque indicava que a imagem tinha conexão direta com um jogo específico. Só que a maioria do público em geral não conhecia essa franquia, o que manteve na verdade o clima de estranheza, porque se você não sabe de onde está vindo aquilo, então precisamos das fontes. Aí descobriram que aquela imagem tinha semelhança com um jogo específico. E a investigação ficou mais clara quando a Igni Brasil publicou uma matéria explicando que essa estátua misteriosa já havia aparecido antes. Provavelmente nem você sabia disso, nem eu, até eu pesquisar. Segundo essa reportagem, ela se parecia como a estátua que representava o God King, uma entidade poderosa e maligna do universo do jogo específico que eu citei anteriormente. Ou seja, não foi criada aleatoriamente, era um símbolo já estabelecido dentro dessa franquia. Só que tem um detalhe, essa imagem reapareceu agora, mas de uma forma mais realista e também assustadora. Isso explicou muita coisa, porque a gente olha esse tipo de imagem e não sabe de onde que veio, mas ficou notório que vinha de um jogo. E esse impacto visual ficou muito pesado para muitas pessoas. O God King, dentro do jogo, é uma figura associada à escuridão, opressão e domínio maligno. E quando você pega um personagem desses e coloca em tamanho real, em um deserto, na Califórnia, iluminado de um jeito dramático, aí, gente, o efeito é praticamente cinematográfico, assusta muito. E quem não conhece esse jogo, eu particularmente não conhecia e nem jogo, na verdade. Mas qualquer pessoa que olha essa imagem acha que vem do demônio. E realmente parece que tem ali uma influência do diabo, né? Mas enfim. Só que quem conhece o jogo entende e sabe muito bem que foi feito justamente para causar esse tipo de reação. Entretanto, uma pergunta ficou no ar. Por que alguém colocaria uma estátua no meio do deserto da Califórnia? A teoria mais óbvia era o marketing. E é exatamente isso que faz mais sentido. Empresas usam locais exóticos para chamar a atenção. E isso faz parte da cultura moderna do entretenimento. Você pode ver isso em vários lugares. E a ideia é provocar, gerar conversa e criar um tipo de expectativa no público. E convenhamos, funcionou perfeitamente, por isso que você clicou nesse vídeo. Entretanto, teve muitas pessoas que disseram que não era bem assim não. Outra parte do público achou que aquilo ultrapassava a linha da divulgação e marketing. E teve gente que disse, olha, quem colocaria uma figura tão macabra assim só para promover um jogo? Tem gente que acha que não foi isso. Então, muita gente perguntou sobre o que aconteceu. Aí começaram as teorias espirituais. Algumas pessoas afirmaram que aquilo era uma evocação demoníaca. Agora, teve gente na internet que chegou a comentar dizendo que os produtores desse jogo, eles tinham um pacto com o diabo. Então, gente, várias teorias. Algumas pessoas disseram também que quando a arte assume uma forma tão agressiva, isso realmente pode abrir espaço para todo tipo de portal espiritual.
E teve gente até comparando com esculturas usadas em cerimônias antigas. A posição dos braços, os detalhes na face e o formato do corpo, tudo parecia. Então, para algumas pessoas, houve ali uma simbologia assustadora que acabou reforçando o tom conspiratório. Olha, os produtores têm pacto com o diabo. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar com calma, dá para perceber que esse estilo visual é comum em jogos de fantasia sombria ou de terror. E foi exatamente isso que criaram, um símbolo de ameaça, e chamou a atenção. Só que por mais que seja ficção, a estética carrega um peso espiritual muito grande. Não dá para ignorar que a imagem faz apologia à morte, às trevas e ao mal. Só que isso salta aos olhos de muitas pessoas. E não é uma figura neutra, é uma arte que não é tão leve não, gente. Então, quando as pessoas viram essa imagem, sentiram que havia algo de errado. E, de certa forma, a reação delas foi até compreensível, porque é assustador ver algo no meio do deserto. Aí entra também o ponto mais delicado. Nem tudo o que é sombrio é necessariamente ocultista. Às vezes é simplesmente a escolha estética de um artista que quer provocar as pessoas. A cultura pop vive disso, chocar para chamar a atenção. Basta ver em Hollywood, filmes de terror fazem isso o tempo todo, jogos de fantasia fazem também, mas quando levam esse tipo de imagem para o mundo real, a linha entre ficção e desconforto espiritual fica um pouco mais fina, e as pessoas acabam reagindo com muita preocupação. Para quem é cristão, esse tipo de situação gera um conflito natural porque a gente já olha o diabo ali. Por outro lado, entendemos que jogos e filmes trabalham com fantasia. Agora, tem também a ideia que nós sabemos disso, que existe um mundo espiritual real. Paulo fala sobre isso. Então é normal que alguns símbolos incomodem mais do que outros. Principalmente quando esses símbolos ou estátuas parecem uma celebração daquilo que se opõe a Deus. E a estátua passa exatamente essa ideia, um elogio visual do mal, ou seja, uma apologia, uma estética que remete ao diabo. É isso. E teve gente que fala, não, mas foi intenção do marketing. Tudo bem, foi, mas tem apologia ao diabo, não tem jeito. Agora, quando misturam imaginação com medo, o resultado é sempre exagero, e é o que a gente vê nessa estátua. Algumas pessoas chegaram ao ponto de afirmar que quem criou aquela estátua era abertamente satanista. Outras disseram que o local onde ela apareceu era usado para rituais anteriormente. Entretanto, precisamos ser sinceros e não trazer notícias falsas. Nada disso foi comprovado, nada mesmo. Na verdade, tudo apontava para uma ação planejada para divulgar algo relacionado ao jogo. Mas quando o visual é tão carregado dessa maneira, qualquer explicação mais simples parece pequena demais. O interessante é que depois que eu li alguns artigos, eu percebi que muitos analistas de cultura pop disseram que a indústria usa símbolos de impacto justamente para gerar esse tipo de debate ou até mesmo de provocação. Só que isso não significa que haja um ritual por trás disso, mas também não significa que seja inocente, né, gente? Mas é o seguinte, mesmo sabendo que era um tipo de marketing, muita gente comentou que esse tipo de ação foi longe demais e tem sim apologia ao diabo. Eles entendem que colocar uma figura demoníaca em tamanho gigante no meio de um deserto não é algo normal. Porém, essa empresa de jogos fez a escolha proposital. É para gerar esse tipo de impacto mesmo, e muita gente começou a compartilhar na internet. Mas quando o impacto invade o campo espiritual das pessoas, isso pode dar um grande problema. Daí já não é mais só publicidade, tem mais coisas envolvidas. Aí as pessoas podem acabar fazendo uma dicotomia. Olha, não é somente o jogo, tem influência do diabo também. E aqui entra uma verdade que incomoda. A cultura atual tem usado com frequência símbolos ligados ao mal como forma de expressão artística. Isso acontece na música, no cinema, nos jogos e até na moda. Quando a estética do mal vira tendência, alguma coisa ficou fora do lugar. E você vai concordar comigo. E querendo ou não, essa estátua no deserto é mais um exemplo dessa normalização do mal. Não é só marketing, é um reflexo do que a cultura celebra.
Só que tem muito crente por aí que é muito paranoico. Qualquer coisa já diz, o anticristo está chegando, Jesus está voltando. Calma, gente. Temos que ser conscientes quanto à nossa fé, dar razão à nossa fé. E nem tudo, é coisa do diabo, Jesus está voltando. Calma, pelo amor de Deus. Precisamos ter maturidade para reconhecer quando alguma coisa é apenas fantasia usada como estratégia comercial e quando outra coisa é ritual ao demônio. Então, nem tudo, às vezes, tem influência do diabo. É claro que quem fez essa estátua sabe realmente de onde tirou essa ideia. No final das contas, o que realmente precisamos é evitar os dois extremos. O sensacionalismo que vê demônio em tudo e a ingenuidade que finge que nada tem problema. Essa imagem não é inteligência artificial, chocou as pessoas e levantou um monte de debates por aí. Agora, dizer que foi criada por uma artista ou um artista que era luciferiano é sensacionalismo puro. Na prática, tudo indica que era marketing e foi feito para chamar a atenção, e conseguiu. E é exatamente por isso que devemos ficar atentos, discernindo o que consumimos sem medo, mas também sem inocência. Existe influência do diabo nessas coisas, em jogos, nos filmes, nas séries? Sim, existe influência do diabo, mas precisamos tomar muito cuidado com o sensacionalismo. Nós temos outras coisas mais importantes para lidar. Então, tome cuidado com algumas coisas que você vê na internet. Então é isso, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até mais.